fazia uma curta declaração na crioulo, depois na fazia na português, mas na começa para crioulo, e declaração que me se fazia como primeiro-ministro e chefe do governo, e como não acaba de realizar agora na primeira reunião de Conselho de Ministros do Governo da 11ª legislatura, e durante essa reunião e discutido um conjunto de assuntos, mas e tomado uma decisão muito importante que não me se comunica a toda a população de Guiné-Bissau. Decisão que tomado no Conselho de Ministros de AOS, e de como a partir da manhã preço de arroz partido 100%, que nós chamamos na crioulo arroz Nielém, e na sai de 22.500 francos CFAs e na passa para 17.500 francos CFAs na todo o território nacional. E esse é o preço de venda a consumidor final. Na toda a zona de Guiné-Bissau, a partir da manhã, arroz na passa vendido, arroz Nielém, 100% partido, na passa vendido a 17.500 francos CFAs. Esse representa uma redução de 22% em relação ao preço de comercialização que está a praticar no momento. Agora vou fazer a mesma declaração em português. Completou ontem uma semana desde a entrada em funções deste governo. Hoje tivemos a nossa primeira reunião do Conselho de Ministros e desta reunião saiu uma importante decisão, a decisão de fazer baixar o preço de venda do arroz partido 100% de 22.500 francos CFAs o saco a 17.500 francos CFAs o saco, o que representa uma redução de 22%. Esta medida foi adotada em resposta aos gritos de socorro das nossas populações que reclamam da difícil condição de vida, e o Governo quis que logo nesta sua primeira reunião do Conselho de Ministros saísse esta medida para aliviar o sofrimento das nossas populações. Portanto, este é o anúncio que nós tínhamos para fazer no final desta reunião do Conselho de Ministros. Se houver uma outra pergunta, podemos responder antes de nos irmos embora. Sr. Primeiro-Ministro, que garantias é que a população guineense pode ter esse preço vai ser praticado no mercado, uma vez que o problema temos um problema de fiscalização? Há um conjunto de medidas que foram estudadas, discutidas e que vão agora ser implementadas para acompanhamento desta medida. Criamos, e onde acompanhar depois a leitura do comunicado do Conselho de Ministros, uma comissão interministerial que fará o acompanhamento da implementação das medidas, e essa comissão interministerial é composta pela Ministra do Interior, pelo Ministro do Comércio, pelo Ministro da Economia e Finanças, mas há outras medidas complementares também que vão ser tomadas. Convém dizer que esta não é uma medida que só foi tomada agora sem um diagnóstico e um estudo aprofundado da situação. Foi tomada com base num trabalho muito intenso que foi realizado desde a criação da Comissão de Transição para a Governação, que foi criada na altura em que foram anunciados os resultados eleitorais. Todos se lembram que a coligação PA e Terra Arrancar decidiu criar uma comissão interministerial para a governação, uma comissão de transição, perdão, para a governação, que eu tive o privilégio de dirigir, e desde então fizemos um trabalho árduo de diagnóstico de situação, de contacto, de reuniões com os vários atores que intervêm na questão do arroz, e é em decorrência
desse trabalho que hoje estamos em condições de anunciar a descida do preço do arroz. Também devo dizer que a reunião do Conselho de Ministros de hoje debruçou-se sobre a situação do caju, da castanha de caju, e uma decisão que também saiu da reunião de hoje é que o Governo instruiu o Ministério do Comércio, o Ministério da Economia e Finanças e o Ministério do Interior a tomarem todas as medidas necessárias para a remoção de todas as barreiras não tarifárias para o escoamento da castanha de caju do interior do país para Bissau. O nosso objetivo é que todo o caju possa ser escoado, que o caju possa ser exportado rapidamente, de modo a que possamos então completar este ciclo da campanha de castanha de caju. Há outras medidas que vão ser anunciadas brevemente, relacionadas nomeadamente com outros géneros de primeira necessidade, nomeadamente com o óleo, com o açúcar, com a farinha, mas à medida que fomos trabalhando nessas medidas e havemos de comunicar às populações através da comunicação social, agradecemos a cobertura que estão a fazer. Bom, e tem a Inspeção-Geral do Comércio, que é responsável para acompanhamento e para a aplicação de medidas e, portanto, que é que está previsto na lei e que é que na aplicado tudo operadores económicos, Cibicuma e assim, e preciso falar com a OSPAR amanhã, não teve assinatura de acordo com operadores que não proceder à venda de arroz, não assina o governo com que operadores, mas também assina que acordo como testemunhos representantes da Associação de Retalhistas e representantes da Associação de Consumidores. E, portanto, tudo essas associações está envolvido nessa decisão e com uma decisão unilateral do governo e uma decisão que o governo toma em discussão e em concertação com operadores económicos, com importadores de arroz, com grossistas, com retalhistas, com associações de consumidores, Ministério do Interior, tudo está envolvido nessa decisão. E uma decisão que foi preparada durante algum tempo, a OSI culminar daqui processo e operadores que não vendem arroz, importadores, a partir da manhã é na Conselho distribuir arroz, grossistas na Conselho também fazer distribuição para retalhistas e retalhistas na ABINDI, a consumidor final, a esse preço de 17.500 e, portanto, não há fazer no trabalho no sentido de, primeiro, acha ele próprio que nós estamos a fazer no momento e para informar toda a população como é esse que é o preço fixado, porque a própria população pode também ajudar a fazer inspeção e monitoramento da aplicação dessa medida do governo. Sr. Primeiro-Ministro, em relação a técnicos de saúde suspendido o antigo executivo, o que acabou de discutir em relação à implementação? Bom, a OSI não quer discutir aquilo ainda. A OSI, no primeiro Conselho de Ministros, chama como falar, a OSI quer que não discutir questão de arroz e não discutir questão de cucuricaio. Aquilo é que grandes urgências que não tem, mas, obviamente, o Governo vai agenda nos próximos dias discussão de outras situações que não identifica, nomeadamente esse que eu coloquei de técnicos de saúde. Como é que vai ser a questão de taxas? Porque sabe-se que as taxas aduaneiras ajudam muito na prestação do orçamento geral. Nós sabemos que, de facto, muito caju saiu pela fronteira. Por isso é que nós dizemos que, neste momento, o que interessa é que o caju remanescente das mãos dos produtores possa ser escoado. E uma das barreiras, precisamente, para esse escoamento são as barreiras não tarifárias, as barreiras não tarifárias que dificultam o escoamento para Bissau. E, portanto, se aligerarmos essas barreiras não tarifárias, facilitaremos o escoamento do caju para Bissau e reduziremos significativamente a saída do caju para o Senegal. Em relação ao arroz, nós fizemos muito bem as contas. Alguma perda que possa haver no capítulo
das taxas e dos impostos serão recuperadas através de medidas complementares que serão tomadas. Eu não quero entrar em pormenor em relação a essas questões. Temos o Ministro da Economia e Finanças, em algum momento ele poderá depois explicar, mas a única coisa que nos compete enquanto Governo é criar as condições para que as nossas populações possam ter uma vida melhor. E os custos desta medida são custos que são perfeitamente suportáveis e o Governo vai suportá-los e vamos continuar a fazer o acompanhamento para que a situação da insegurança alimentar que nós verificamos no nosso país, principalmente no interior e nas zonas rurais, possa ser aligeirado. Chico Té, do Palácio do Governo em Bissau, a primeira reunião do Conselho de Ministros, órgão deliberativo do Governo, sob a presidência de Sua Excelência, o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Geraldo João Martins. Ao abrir a sessão, o Primeiro-Ministro deu as boas-vindas aos membros do Governo, definiu um conjunto de orientações para o bom desenrolar das reuniões do Conselho de Ministros e para a afirmação do Governo como órgão de soberania mandatado para promover o desenvolvimento socioeconómico e cultural do nosso país. O chefe do Governo apelou aos membros do Governo no sentido de mobilizarem competências e vontades que assegurem a unidade e a coesão interna do Executivo com a adoção de medidas assertivas que atendam com a urgência requerida as demandas das nossas populações manifestadas durante a recente campanha eleitoral para as legislativas do 4 de junho passado e que, aliás, estão consubstanciadas no programa eleitoral da coligação Pai Terra Arranca. Na parte deliberativa, o Conselho de Ministros deliberou 1. Fixar a periodicidade semanal para as reuniões do Conselho de Ministros às quintas-feiras, no período da tarde. 2. Indigitar o Secretário de Estado da Comunicação Social como porta-voz do Governo. 3. Mandatar o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e o Secretário de Estado da Gestão do Património Público para procederem a um levantamento exaustivo do conjunto de viaturas que constituem património público em descaminho, apurar as necessidades de novas aquisições e submeter o competente relatório ao Primeiro-Ministro, visando sua afetação criteriosa aos membros do Governo e ao pessoal dirigente da administração pública. O Conselho de Ministros, atento à difícil situação socioeconómica que o país atravessa, caracterizada pelo custo elevado dos produtos da primeira necessidade e a perda do poder de compra, derivada do fracasso da campanha de comercialização da castanha caju 2023, o Conselho de Ministros tomou a seguinte deliberação. Ponto 1. Fixar o preço máximo do arroz, em crioulo Nhelém 100% partido, em 17.500 francos CFA por saco de 50 quilos. Segundo, fixar o preço máximo do arroz, Nhelém 5% partido, em 22.500 francos CFA por saco de 50 quilos. Terceiro, aplicar os preços fixados nos números precedentes a partir de amanhã, dia 23 de agosto, em toda a extensão do território nacional. Quarto e último, instruir os ministros do Interior e do Comércio a adotarem as medidas necessárias para a remoção de todas as barreiras não tarifárias no escoamento da castanha de caju do interior do país para Bissau. Bissau, 22 de agosto de 2023, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Domingos Quadra. Nós estamos satisfeitos enquanto Organização de Defesa do Consumidor para aplaudir essa decisão do Governo, que nós vimos com uma preocupação de todo guineense, tendo em conta a situação social e financeira que o país vive. E nós vimos como o poder de compra de guineense está totalmente abaixo
essa é uma das formas de recuperar, ou seja, de devolver na população consumidor se poder de compra. Por isso, nós falar essa iniciativa, essa prioridade do governo no aspecto social, para nós é extremamente importante e não tem assuntos ainda para pedir para o governo também dar atenção, não só questão de arroz, que é produto base em termos de alimentação, não tem caso, por exemplo, de farinha, que nós sabemos um pão que custava 100 frangos e passa para 200 frangos, tendo em conta o aumento do preço de farinha. Não tem a situação de pescado, que constantemente é verificado essa escassez, e nós estamos acompanhando a OAB, também responsável desse setor, da iniciativa que tem, para tornar poder de compra a nossa população sobre o produto peixe, que nós sabemos está descarregado no país vizinho, para começar a comprar para ninguém e tecido ali, se preço final está custando ao consumidor muito dinheiro. A população tem a dificuldade de consumir um bom peixe, aos PIS para comprar um PIS, por exemplo, bica e 5.000 frangos CFA. E nós esperamos que essa preocupação do governo, na preocupação social, que ela é muito fundamental para uma boa governação. Que a população está sentindo resultado prático e imediato de trabalhos de novo governante. Portanto, nós esperamos que ele vai criar mecanismos de controle para o governo, criar tudo que é necessário para a população poder olhar essa declaração que faz ler, essa assinatura que faz ler, em termos reais, em termos práticos, para refletir na cabaz da população enquanto consumidor. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com